Seja muito bem-vindo ao canal. Nós estamos nesse mês de abril, uma nova série Enraizados na Palavra. E nós estamos já na segunda semana de abril. E nessa segunda semana iniciamos um assunto sobre raízes, né? Na primeira falamos sobre a palavra, que são sementes que transformam vidas. E agora a importância da raiz. Eu não sei você, mas eu tenho esse hábito, né? De olhar para uma árvore e não só ver, né, olhar para ela e falar, olha como que ela tá linda, né? Só aquilo que os meus olhos conseguem ver. Eu já imagino como que é a raiz dela. Eu tenho esse hábito, né? Essa mania já de logo pensar na raiz, né? Por quê? Porque muitas vezes eu já vi árvores que ela já enfrentou um tempo de seca, um período de seca, mas mesmo assim ela estava verde. E aí eu comecei a pensar, falei, imagina onde essas raízes estão, né? Elas estão distante daqui, metros, 100 metros daqui, da onde a árvore está plantada, e está conseguindo beber água, né? Ter esse recurso, né, de água, de minerais, né? De nutrientes, no caso, para a árvore. Porque aquele solo já ficou um tempo sem receber água. E como que ela continua verde? Então, eu sempre fico imaginando isso. A gente vê tempos, né, de calor, de aquele sol quente, mas você vê, às vezes, as árvores verdes, bonitas, elas nem estão perto do rio, mas as raízes estão. Então, ela está captando, né, o recurso de água em algum lugar ali, né, para ela continuar verde. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente acha assim que só o que está aparecendo visível diz algo, né? Mas não é bem assim. Então nós vamos falar sobre isso hoje, né? O segredo de uma fé que não se esgota, né? Mesmo quando vem aquele tempo difícil, de seca, né? A fé continua ali. Então existe fé, gente, que depende do momento, e também existe fé que permanece mesmo quando tudo tá difícil, né? Acontecendo de coisas difíceis. Então a primeira o tipo de fé, ela floresce só quando as coisas estão bem, tá? Já a segunda, mesmo as coisas estão difíceis, né? Mesmo que é tempo de silêncio, de dor, de escassez, essa fé, ela continua viva, tá? Então, a pergunta não é se vai vir a seca ou não, tempo difícil, mas essa é a pergunta: o que sustenta a sua fé quando chega esse período de escassez, esse período de seca? O que está sustentando a sua fé? Eu quero trazer um contexto bíblico aqui para a gente ter uma ideia de como é que nós devemos agir quando vir períodos difíceis na nossa vida. E eu vou trazer Jeremias 17, versículos 7 e 8, tá? Então, o profeta Jeremias, ele já traz o quê? Um princípio muito profundo para nós. Olha o que diz lá: bendito o homem que confia no Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas. Não temerá quando chegar o calor, nem deixará de dar o quê? Fruto. Tá? Então, esse texto, quando Jeremias escreveu, não pensa que ele estava passando por um período bom, não, porque é fácil, né? A gente fala, olha, eu tô feliz quando tá tudo bem. Mas e quando falta? E quando vem a dor, o silêncio? Qual a nossa reação? Então, a reação de Jeremias foi essa. Mesmo em tempos difíceis, ele trouxe esse versículo para nós, né? Que bendito é o homem que confia no Senhor. E daí fala, olha, será como uma árvore plantada junto às águas, não temerá quando chegar o dia mau, o calor, né? E nem deixará de dar fruto. Então, esse momento que ele escreveu, né, ele estava passando, o povo de Judá estava passando por um tempo muito difícil, né? Havia o quê? Uma crise espiritual, idolatria e, consequentemente, um afastamento de Deus, tá? Então, o povo de Judá estava vivendo de uma forma independente do Senhor. Eles confiavam, por exemplo, em alianças humanas. Muitas vezes a gente faz isso, né? Eles tinham as próprias estratégias, né? Confiavam em falsos deuses, né? Então, era um tempo onde, vamos dizer assim, por fora ainda existia uma religiosidade, tá? Mas por dentro, sabe o que havia? Uma escassez do Senhor, um distanciamento de Deus. Então esse era o cenário que Jeremias, ele liberou esse versículo para nós aqui hoje, tá? Só que antes, no versículo 7, os versículos 5 e 6, olha o que ele escreve aqui: maldito o homem que confia no homem, será como um arbusto no deserto,
Ou seja, gente, quem coloca esperança apenas nas circunstâncias, em pessoas, né, em recursos próprios, se torna como uma planta em terra seca, tá? Ou seja, sem profundidade, sem estabilidade, né, e sem um fruto duradouro. Então veja o contraste, né, no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor. Aqui Jeremias, ele muda completamente a imagem. Então vamos analisar esse versículo aqui, 7 e 8, os dois versículos. A imagem da árvore junto às águas, ela nos dá uma ideia, né, de que é uma árvore intencionalmente posicionada perto de uma fonte constante. Tá? Então, isso não é apenas uma árvore qualquer, é uma árvore que se posicionou de uma forma intencional perto de um lugar onde haveria abastecimento para ela. Então, na prática, sabe o que isso significa? As suas raízes não dependem da chuva, ou seja, das circunstâncias. Elas estão conectadas a uma fonte contínua, eterna, ou seja, Deus. Então, não importa onde você esteja, se você está conectado com o Senhor, sua raiz está nele, né? Há uma profundidade com o Senhor, não importa o tempo difícil que você esteja passando. Logicamente, que vai doer, às vezes vamos chorar, às vezes a gente fica triste, mas isso não nos define, a gente não é paralisado por isso, tá? Olha outro trecho desse versículo. Não temerá quando chegar o calor. Então o calor aqui, ele representa tempos difíceis. Pressão, crise, uma escassez financeira, né? Momentos em que tudo parece o quê? Secar. Só que Jeremias, ele não diz assim, se o calor vier. Não, ele diz quando o calor vier. Porque o calor chega, gente, o dia mau chega para todo mundo, né? A dificuldade, ela é inevitável. Então, mas quem confia no Senhor reage de uma outra forma. Não vive dominado pelo medo, por exemplo. Não porque a situação não seja, ou seja fácil, né? Não seja difícil no caso, mas porque a raiz, ela está no lugar certo. Olha um outro trecho aqui do versículo, importante. As suas folhas permanecem verdes. Então, as folhas verdes, o que ela representa para nós? Vida, saúde espiritual, uma constância. Então, mesmo em tempos difíceis, essa pessoa ela não murcha. Tá? Aqui dentro dela não começa a secar, murchar por dentro. Ela pode estar passando por lutas, mas mesmo assim ela mantém a fé, ela preserva o caráter, ela continua, sabe o quê? Buscando a Deus. Olha, vocês começam a entender quando a gente começa a pegar esses pontos importantes desse versículo? Olha um outro trecho do versículo. Não deixe de dar fruto. Então a árvore que tem a raiz no Senhor, ela não deixa de dar fruto. E isso, gente, é muito profundo. Sabe por quê? Porque o normal, o que é? As pessoas quando passam por algum problema, elas se entregam para o problema, né? Você pode falar da Bíblia, pode falar, Senhor, elas não conseguem viver mais aquilo, porque elas se entregaram, elas estão se prostrando agora para aquela situação. Então, daí ela para de dar fruto. Só que Jeremias está dizendo uma outra coisa, que quem está enraizado em Deus continua frutificando mesmo em tempos difíceis, tempos de seca, né? O fruto aqui pode ser, por exemplo, paz em meio ao caos. Você já passou por isso? Sentiu isso já? Passando por um turbilhão cair na sua cabeça, mas você sente aquela paz dentro de você? É isso. Fé em meio à dúvida, né? Por mais o tempo tá passando, as coisas não vêm, mas você continua tendo fé. Você não deixa a dúvida dominar seu coração. Outro exemplo aqui também, pode ser o fruto aqui, perseverança em meio à dor, você não vai desistir. Ou amor quando seria mais fácil, sabe o que? Endurecer. Tá entendendo o que é o fruto aqui? Então Jeremias, o que ele nos ensina aqui? Que existem duas formas de viver. Primeiro, confiando em homem, né, que é o superficial, né? Então eu dependo das circunstâncias, né? Se tá chovendo, tô feliz, tá tudo bem, mas se não, né, as coisas não vão permanecer, eu vou me desestabilizar. Ou um segundo ponto aqui, uma segunda pessoa, confiando em Deus, enraizado nele, né? Conectado à fonte, né? Permanecendo em tempos difíceis. E aí, quando eu faço tudo isso, estou conectado à fonte, eu consigo permanecer em tempos difíceis,
eu vou continuar o quê? Frutificando, tá? Então esse texto, ele não é ausência aqui de problemas, não existe isso, gente. Problemas vai vir para todo mundo, né? Só que aqui o que eu quero trazer, chamar a nossa atenção, que esse texto ele traz o quê? A questão é a profundidade da nossa conexão no Senhor. Tá? Então, a diferença não está ao clima ao nosso redor, se está chovendo, se está calor, se está frio, mas está na fonte que eu estou acessando por dentro. Consegue entender? Então, o calor, ele vem, a seca, ela chega, mas a árvore, ela continua viva, porque ela não depende do clima, ela depende de uma única fonte, que é o Senhor. Tá? Mas qual o segredo de uma fé que não seca, né? Nesse tempo de escassez, por exemplo? Aqui não tem nada a ver com força emocional, não, tá? Nem motivação, tá? E nem também, por exemplo, de um ambiente favorável, se estiver tudo bem. Não, o segredo é estar conectado à fonte certa. Você está conectado nessa fonte? Então uma árvore, ela pode até estar em um lugar seco por fora, que já não chove há muito tempo. Só que as suas raízes, ela consegue alcançar águas mais profundas, ela acessa isso, então ela não morre. Então assim também é a nossa fé. Então a gente pode passar por problemas como dias difíceis, silêncio de Deus, um cansaço emocional, ou até mesmo situações que não parecem mudar. Mas se a sua vida está enraizada na palavra, há um fluxo invisível te sustentando. Então você vai conseguir se a sua raiz estiver conectada no Senhor. Aqui não existe, gente, uma fórmula mágica, não existe isso com o Senhor. Existe o que? Decisão, eu preciso ser intencional, eu preciso mudar as coisas aqui dentro de mim, querer isso, né? Que as coisas sejam mudadas, não sou eu que mudo, mas a partir do momento que eu começo a me posicionar, eu correspondo com aquilo que a Bíblia, a palavra está me falando ou me confrontando, as coisas começam a mudar dentro de mim, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, 2 pessoas. A primeira pessoa, ela busca Deus só quando ela sente vontade, né? Ela ora quando ela precisa, ela lê a palavra de vez em quando. Só que a segunda pessoa, ela tem o quê? Uma constância. Então, mesmo cansada, ela ora. Mesmo sem sentir, ela lê a Bíblia. Né? Mesmo sem resposta, ela continua permanecendo. Então, quando vem a seca chega aí, né? Por exemplo, escassez, frustrações, dor, problemas, né? A primeira pessoa que só busca Deus quando precisa, ela começa a enfraquecer rapidamente. Já a segunda, ela sente o impacto, tá? Mas ela continua firme. Então a diferença não está na intensidade, e sim na conexão com a fonte. Comece agora a parar um pouco, veja como está a sua vida com o Senhor. O seu relacionamento, veja, comece a perceber onde estão as suas raízes. Será que são raízes profundas? Será que quando passar por algum vendaval, você vai conseguir permanecer ou vier seca? Será que a sua raiz já está pronta, lá posicionada em captar, né, a água, o recurso, né, os nutrientes daquele solo lá no profundo, para poder sustentar toda a árvore aqui em cima? Isso é muito importante, termos essa consciência, essa reflexão. Por quê? Não é no dia mal que a gente vai aprofundar as nossas raízes, não. Tá? No dia mal vai mostrar o quê? Onde a minha raiz, ela está sendo o quê? Sustentada, né? Até onde eu cheguei com o Senhor. Porque se for algo superficial, eu não vou conseguir prevalecer. Vou pegar o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo, né? As coisas secaram ao redor dele, mas algo dentro dele permaneceu vivo, né? Então Jó 13:15, olha o que ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Então isso não é emoção, gente, isso é raiz, né? A fé de Jó, ela não dependia das circunstâncias, né? Porque ela estava ligada em quem Deus é, né? Então não tinha nada a ver, podia vir o tempo forte aí, a chuva, a tempestade, mas ele estava firmado no Senhor, assim como ele viveu tempos muito difíceis, né? Olha só, precisamos nos despertarmos agora, nesse momento. Por quê? Eu vou trazer aqui alguns pontos perigosos se a gente não ter essa noção, essa consciência do quanto é importante cuidar da raiz e aprofundá-la na fonte, que é o Senhor.
Primeiro, se eu não tiver uma raiz profunda no Senhor, eu vou ver uma fé, sabe o que? Baseada em sentimentos. Gente, isso é muito sério. Muitas pessoas estão sendo lançadas de um lado para o outro, porque tem uma fé onde as suas emoções, seus sentimentos falam mais alto. E ela começa a tomar decisões de acordo com o que ela sente. Isso é muito perigoso. Outro ponto importante aqui, buscar a Deus apenas em momentos de necessidade. Muitas pessoas, né, pela correria do dia, né, ou por outros motivos, só buscam Deus quando a coisa complica. E não é desse jeito. Vamos inverter, né? Vamos pensar assim, alguém que te procura só no momento que precisa de você. O que você vai falar dessa pessoa? Eu não tô falando que Deus pensa isso, mas a gente não gosta. Agora, com o Senhor, né, sabendo quem Deus é, por que a gente trata Ele dessa forma? Por que a gente não quer ter uma conexão com o Senhor? Ter as nossas raízes sendo sustentadas por Ele. A gente tem que parar e falar assim, poxa, se Ele tem o melhor para mim, por que eu insisto em ficar longe dEle? Ou qualquer coisa é motivo para me afastar dEle. Outro motivo aqui, outro ponto importante, negligenciar a palavra nos dias normais. Eu preciso tomar muito cuidado com esses dias normais, tá? Desistir quando não vê resultados rápidos. Eu não posso simplesmente querer que tudo aconteça rapidamente, do meu jeito, no meu momento. As coisas não são assim, existem processos, né? Eu também tenho que tomar cuidado para não confundir atividade espiritual com relacionamento. Não posso substituir e nem achar que isso daí está ligado um com o outro. O meu relacionamento com o Senhor é único exclusivamente com Ele. Eu não vou ter terceiros aqui, né? Terceirizar essa função, né? Esse momento de me relacionar com o Pai, pedir para que outra pessoa faça isso também. Eu não posso confundir. Ou me encher de coisas, né? Vou me ocupar com atividades da igreja, vou fazer um monte de coisa, visita e tal, e troco esse momento com o Senhor. Também não posso fazer isso, tá? Então, a fé sem raiz, ela até floresce, mas ela não resiste no tempo de seca, tá? E agora, como desenvolver uma fé que não seca, por exemplo? Gente, às vezes a gente acha que isso é muito difícil, que são o quê? São para poucas pessoas, ou para quem fez teologia, ou para quem prega, ou para quem foi especial, ou porque tem, enfim, a gente traz tantas condições que não tem nada a ver, e vamos quebrar isso agora. Essa fé, desenvolver essa fé é para mim e para você, pessoas normais, pessoas comuns, tá? São essas pessoas que o Senhor tem chamado. Ele não chama o pastor, ele chama uma pessoa para pastorear, né? Mas antes de você ser um pastor, um profeta, enfim, você é uma pessoa, você é uma pessoa que ele ama, um filho amado, uma filha amada, que tem as suas dificuldades, né? As suas carências, as suas deficiências, né? Então ele tem chamado pessoas normais, não pessoas que estão prontas, preparadas, que se acham que está tudo bem, que não é isso. Então, como desenvolver essa fé? Ele é simples, só que exige, sabe o quê? Decisão. E é aí que muitos já param. Pessoas indecisas não conseguem fazer aqui, dar esse espaço no que eu vou dizer agora, tá? Então, primeiro ponto, crie constância na palavra, tá? Então, não é sobre quantidade, vou ler 10 capítulos aqui, e aí depois eu fico um mês sem ler a Bíblia. É que eu estou falando de continuidade, tá? O segundo ponto, permaneça nos dias secos, quando não tiver chuva, tiver um tempo difícil, porque a profundidade, ela é construída quando não há emoção. Consegue entender? Então, quando essa profundidade é quando estou com o Senhor, nessa dependência dele na minha vida. Isso começa a criar profundidade dentro de mim. Ore com verdade. E eu não estou falando aqui de uma oração perfeita, não. Eu estou falando só de uma espera, de uma entrega. Você e o Senhor. Alimente sua mente com a verdade. É o quarto ponto. Então lá, Romanos 10, 17, ele fala, olha, a fé vem pelo ouvir a palavra. Tá? O quinto ponto, mesmo sem entender nada, continue confiando, tá? A fé madura, ela não precisa de explicação para permanecer. Consegue entender isso? Então a seca, ela tem um poder, sabe do quê? Ela revela
algo muito importante, né? Que poucos processos trazem essa revelação. Nesse tempo de seco, ela vai revelar a verdade dentro de nós. Onde, né, a nossa raiz, ela está o quê? Buscando nutrientes, né? Até onde ela chegou, até onde ela tem se aprofundado. Então, enquanto tudo está bem, é fácil permanecer firme, não é? Você vê a pessoa tá alegre, ela fala tantas coisas bonitas, né? Mas essa mesma pessoa, quando passar por períodos de seca, como que ela vai ficar? Será que ela vai continuar alegre? Ela vai continuar firme, né? Trazendo palavras de conforto, de consolo? Se ela tiver uma raiz profunda no Senhor, nessa fonte que é o Senhor, com certeza ela vai. Mas se ela não tiver, gente, ela não consegue permanecer. Então é fácil dizer que confia, né? De manter uma aparência de fé quando tudo está bem. Só que quando a seca chega, né, quando as respostas, por exemplo, não chegam, as emoções falham, quando o cenário não muda, né, ou muda, né, só que por um lado pior, mais difícil, tudo aquilo que era superficial começa a aparecer. Tá entendendo? Então, quando a pessoa tá tudo bem, é fácil declarar, é fácil falar, olha, vamos confiar, Deus é maravilhoso, você dá conselhos para as pessoas que estão passando por situações difíceis. Mas quando a coisa inverte, tá, ali vai revelar o quanto eu estou aprofundada na palavra, né? Tenho me enraizado na palavra, ou estou vendo de uma forma mais superficial. Então a seca, ela expõe a raiz. Onde a raiz está? Então, se a fé é apoiada em circunstâncias, aquilo que você vê, você vai ficar oscilando, um sobe e desce, que é horrível essa constância. Eu já fiquei por muito tempo desse jeito. Parecia uma montanha russa. Hoje estava bem, de repente vi uma emoção mais forte dentro de mim, me jogava no chão, aí eu já achava que eu não era nada, que eu não ia conseguir, que eu estava ficando doida, que Deus não tinha nada mesmo para mim, que era só aquilo que eu enxergava que eu merecia, entendeu? É horrível. Então, muitas pessoas estão oscilando com notícias, com as circunstâncias, né? Com o que está certo ou está dando errado. Um dia está forte, no outro dia já está fraca. Um dia confia, já no outro dia duvida. Por quê? Porque a raiz ela está conectada em algo instável. Gente, viver desse jeito, se você está passando por isso, tome uma decisão. Como eu falei para você, não tem um dia certo para a gente começar. Eu preciso ser intencional, eu preciso decidir. E é um passo por vez que eu vou construindo, né? Um tijolinho por vez, dando o quê? Trazendo esse fundamento estável, não estável, né? Construindo a minha casa na rocha, não na areia, tá? Quando a fé, gente, está enraizada em Deus, a pessoa ela não depende do cenário para permanecer e dar fruto. Então, ela vai sentir sim um impacto, só que ela consegue permanecer firme, ela não desiste. Por quê? A sustentação, né, aquilo que está mantendo ela, né, não é o que está ao redor dela, mas o que está dentro, o que é profundo. É a presença do Senhor, o relacionamento dessa pessoa com Deus. Olha em Abacuque 3, 17 e 18, diz assim, né? Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso aqui é uma fé que não oscila com o tempo de escassez, né? É uma fé que escolhe permanecer, mesmo quando não há sinais assim de que as coisas vão melhorar. Quando Abacuque, né, quando a gente lê essa história, não é algo assim pra gente só ler e achar bonitinho, né? Ele falou, olha, ainda que eu não tenha as coisas, todavia, ou seja, eu decido permanecer no Senhor, ficar firme, eu vou me alegrar nele, porque eu sei de onde está vindo o meu sustento e eu sei que ele vai cuidar de mim. Nós precisamos ser mais intencionais a falar, porque a gente, quando a gente está com algum problema, a gente fica falando mais com a gente mesmo, não é? A gente está em silêncio, mas aqui, ó, tá vindo um monte de pensamento, a gente concordando, a gente aumentando até mais as coisas contra nós mesmos. Então comece a ter o hábito de você falar o que diz a palavra. Você entendeu? De declarar realmente, tendo como verdade dentro de você, que mesmo que as coisas, né, não estão bem, Romanos 8, 28 fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então,
todas as coisas, Senhor, até isso, até essa dificuldade está cooperando para o meu bem. Então, quando a gente começa a mudar o cenário, trazendo a palavra do Senhor, as coisas mudam. A forma de eu enxergar aquela situação já não é mais a mesma. E eu estou encharcando dentro de mim com essa fonte que é o Senhor, aprofundando as minhas raízes, buscando os nutrientes, sustento do Senhor, né? Então, a fé que não seca, gente, não é uma fé, significa uma fé sem luta, tá? Então, aqui a gente está falando de algo muito mais forte. A fé que não seca, eu estou falando de uma raiz profunda, de estar enraizado na palavra, né? Porque quem está ligado na fonte não vive do que sente. Sabe por quê? Porque vive do que está conectado, onde ela está conectada. Então, eu quero trazer uma pergunta aqui para nós, né? Para finalizar aqui. Sua fé tem sido alimentada pela presença de Deus ou pelas as circunstâncias ao seu redor? Olha, hoje nós aprendemos algo muito importante. E vocês podem começar a perceber, quando a gente tem esse projeto, né, de estar gravando esses vídeos, eu trouxe assim, o nome que eu dei a ele é De Dentro para Fora. Porque se há essa mudança, a gente começa a entender o que o Senhor está falando conosco, a gente começa a se posicionar, né, querer estar com o Senhor, seja ler a palavra, a oração, de estar conectado com Ele, como que a minha vida vai permanecer da mesma forma ou vai piorar? De forma alguma. Então tem que ter o quê? Uma decisão da minha parte, tá? Da sua parte também. Sermos o quê? Intencionais. Mesmo não querendo, eu vou fazer porque eu sei que isso é importante para mim, tá? Então estamos finalizando mais um dia, mais um assunto e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!